Vamos então falar sobre os excessos, né, Lá? Bora. Bora lá, boa tarde, que bom ter vocês todos aí. E vamos lá, vamos falar então sobre esse tema que é um tema um tanto quanto pesadinho, mas acho que é necessário e importante, né? Nossa ideia sempre é trazer reflexões aqui. Então, vamos lá. Tá estranha a coisa ultimamente, né, Lá? Tá, na verdade faz um bom tempo, né? Eu acho que assim, faz muito tempo, na verdade, porque eu lembro dessa questão da gente pensar sobre os excessos, eu me lembrei daquele documentário dos anos 2000, o Super Size Me. Lembra que o cara comia McDonald's todos os dias? Sim, Para ver o que que acontecia, né? E aí era muito sim. interessante porque toda vez que a, a moça, né, a pessoa oferecia uma batata extra grande por mais R$ 1, ele tinha que aceitar, ele não podia dizer não. Então era desesperador quando ela oferecia, porque nem esse o combinado, ele tinha que aceitar mais. Então lá no começo dos anos 2000, a gente já é, via esse excesso, já se falava sobre esses excessos, Já né? tinha sido picado por esse vírus de aproveitar as oportunidades, né? Batata extra, 500 ml de refrigerante por uns R$ 5 a mais, R$ 1 a mais que seja, né? Pois é, e a gente tem essa cultura, principalmente aqui no Brasil, né, com a história do rodízio, coma à vontade por não sei quanto, pô, Isso. né, não vou perder essa oportunidade, não vou, não posso. Então, assim, de lá pra cá, as coisas só foram, esse turbine só foi se generalizando cada vez mais, né? Intensificando e generalizando, né? Então hoje a gente tem aí turbine sua internet, turbine o seu pedido, o seu combo, turbine seu corpo, super coffee, né? Agora o que a Turbine gente vê sua é o tal boca. do super coffee. Então assim, você vai tomar o café, Claro! mas assim, um super café que vai te deixar assim no pique, alucinado É para fazer quase, essas coisas. é quase uma cocaína de manhã, né? Porque é café com cafeína, com pó de guaraná, com não sei o que, super, 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 para você estar super preparado, né? Para você ter uma super carga de trabalho tremenda. E aí você Uhum. precisar de uma super melatonina para poder ter uma super noite de sono, e neste ínterim você foi almoçar e comer um super lanche ou um super rodízio. E aí, por um lado, a gente vê esse turbinar de umas coisas, de ter um excesso, e uma falta de outras, né? Como, por exemplo, a tolerância. Né? Quando o outro é Sim. diferente de mim, pensa diferente de mim, tem uma visão diferente de mim, eu não tolero, Eu né? mato, eu Simples mato. assim, né? Ou eu cancelo. Se eu for legal, eu cancelo. Se eu não for tão legal, eu vou lá e mato. Simples. Pronto, resolveu. Então, olha só como a gente tem né, dois extremos ali, onde tem um excesso enorme de várias coisas e uma falta, uma escassez de outras tantas. Só que essa escassez que a gente está falando, pensa uma coisa, ela é relacionada com uma escassez de racionalidade, de controle emocional, de controle racional, de controle de impulsividade, certo? Quando a gente está falando da falta dessa escassez, a gente está falando da falta disso, da falta do controle emocional, da falta do controle da impulsividade, da falta do racional, de compreender o que está acontecendo ali naquela situação. E não é à toa. A gente está vendo muito, né, esse vazio todo aí das pessoas, né? Essa falta toda Uhum, disso tudo, uhum, né? E tem uma uhum. explicação neurológica. Tem uma explicação, sim, né? Então, assim, ó, quando a gente está falando desse lugar da falta, dessa falta de controle, da impulsividade, do emocional, a gente está falando de uma área do nosso cérebro que é responsável por esse controle, que é o nosso córtex pré-frontal. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável, ele é aquela parte que faz o que tem que fazer,
Não faz o que quer fazer. Ele é responsável pela parte mais difícil, que é você fazer o que você tem que fazer, não o que você quer fazer naquele momento. Essa é a função do seu córtex pré-frontal. Então, ele é responsável pelo controle emocional, pelo impulso, né, para controlar a impulsividade, para ter essa racionalização de falar, não, pera, essa não é a melhor escolha do momento. Adiar recompensas. Exatamente. Só que, quando a gente está olhando do excesso, a gente está falando do quê? Do outro oposto. Sim. Que é uma impulsividade enorme, uma falta de controle racional, uma falta de controle emocional. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu córtex pré-frontal não está fazendo a função dele. Tá variadinho. Tá bem difícil. Tá capenga, coitado. Tá capenga. Mas por que ele tá capenga? Por que tá difícil, né? Justamente por uma resistência, por uma insensibilidade que a gente vai criando com as substâncias que a gente vai usando, com aquilo que a gente vai dando para o nosso cérebro, estimulando, exatamente, os estímulos que a gente vai dando para o nosso cérebro. E os estímulos não são só físicos, né, em termos de alimentação, orgânicos. É ambiental, são as pessoas que você se relaciona, é a forma como que você está ouvindo as coisas, como você está enxergando, né? Então, assim, se a gente for falar... A gente está muito acostumado o tempo todo a ter uma recompensa mesmo sem ter esforço nenhum, né? Então, as redes sociais, elas trazem isso, né? Você corre o feed lá, você está tendo um monte de recompensa o tempo inteiro de coisas que você adora. Então, você para no semáforo, você não precisa mais tolerar ficar esperando aqueles segundos do semáforo abrir. Você vai lá, abre o seu Instagram e recebe um monte de estímulos bons, estímulo, né? Que vai te dando aí biscoitinhos na sua área da recompensa, e aí você sai feliz e satisfeito. E isso, como todo comportamento de vício, como todo comportamento de droga, isso vai aumentando cada vez mais, né? Aí você se vê lá, eu entrei para dar uma conferidinha no meu Instagram e fiquei 2 horas perdida lá, caí no abismo da internet, né? E o que é o vício? O vício, qual que é a diferença entre o vício e o hábito? Os dois são automáticos, né? Isso, o que vocês acham? Vocês que estão aí, estão acompanhando a gente até aqui, né? E aí, conta um pouco, pensa um pouco, se quiser, compartilha. Qual que vocês acham que é a diferença entre o vício e o hábito? Então, porque tanto o vício quanto o hábito são comportamentos automáticos. Você não pensa para fazer, você faz, né? O vício, você não tem o controle, mesmo que você sabe, muitas vezes a pessoa que ela tem um vício em alguma coisa, ela sabe que aquilo é ruim. Ela sabe que aquilo não vai fazer bem, mas ela não consegue fazer diferente. Por quê? Porque aquilo está automatizado no cérebro dela. Então, ela não consegue mudar essa trilha, esse caminho, né? Então, um vício e um hábito, ele tem a mesma construção, que é uma automatização, né? E que, independente de ter algo ruim acontecendo, você vai fazer aquilo. Porque o seu cérebro se organizou para aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está se expondo nesse sentido. O que a gente está fazendo com o nosso cérebro, né? O que a gente está ensinando para a gente do que é a vida e de como são as coisas. Porque estamos todos caminhando em direção a muitos excessos. E paralelo a isso, há muito vazio, né? Agora, por que os excessos, né? Entrando nessa história do vício. Porque quando você... vamos supor que você você quer uma recompensa, você quer um bem-estar. E aí você quer se sentir bem, você vai comer um chocolate. Aí aquele chocolate, ele vai te dar uma liberação do seu sistema de recompensa, vai ficar lá gostosinha, sensação de bem-estar, dopamina no seu cérebro. Aí, você começa a comer o chocolate todos os dias, porque você quer essa repetir sensação. Aquilo, né? Repetir aquela experiência. Aquela quantidadezinha de chocolate. Só que com o tempo, aquela quantidadezinha de chocolate já não vai te dar a mesma sensação. Já não vai liberar mais
a mesma quantidade de dopamina, porque acostumou, seu sistema dopaminérgico acostumou. Então aí você vai ter que dar mais chocolate. Dois chocolates. Aí 2 chocolates não vai fazer mais. Aí você vai dar 3. E aí 4, para ter a mesma sensação. Por quê? Porque você acostumou o seu sistema a receber aquela quantidade de dopamina, então não está mais fazendo efeito, perde o efeito ali no seu córtex, né? No funcionamento do cérebro. No funcionamento. E aí, essa diferença entre um chocolatinho e o outro, essa diferença dessa sensação é o que vai fazer você buscar mais, né? Então, quando eu como um chocolatinho e aquilo não vai satisfazendo, vai fazendo com que eu busque mais para me satisfazer. E aí a gente tem um vício, porque a gente não consegue mais se sentir satisfeito, porque já acostumou o sistema. Só que o que acontece? Quando você come seu chocolatinho lá, liberou um monte de dopamina e você vai dando mais e mais dopaminas, bom, quanto mais chocolate eu comer, mais bem-estar eu vou ter. Não. Só que não. Por quê? Porque conforme você vai colocando um monte de dopamina ali, ao invés de ter mais... Por que você sente a sensação? Porque você tem a substância lá, vamos colocar assim, né? A dopamina. E aí tem o receptor que liga ali. Ligou, deu a sensação. Só que então quer dizer que quanto mais dopamina eu der, mais sensação eu vou ter. Boa. Não. Porque com aquele monte de dopamina, o que vai acontecer com os receptorzinhos que vão ligar ali? Eles vão fazer um atrofiar. Entope, eles não conseguem, eles falam para. Satura. Para que eu não quero mais brincar disso. E eles vão para dentro. Então, ao invés de você ter lá 4 receptores, você vai começar a ter 2. E aí você vai precisar de mais. Aí você vai querer dar mais dopamina, só que não vai ligar, então não vai dar esse bem-estar. E aí isso gera o vício, porque aí você vai querer dar mais substância, só que não vai conseguir ter a sensação, porque você está resistente a essa sensação. Você causou uma insensibilidade no seu sistema, então você vai precisar do excesso. Você vai buscar o excesso para ter a mesma satisfação inicial. Por quê? Porque você criou uma resistência. Então, se você come chocolate todos os dias, é isso, daqui a pouco esse chocolate vai perder o efeito. Se você toma um cafezinho depois do almoço todos os dias, aquilo era bom, aquilo vai perder o efeito, né? E aí vai perder o efeito das coisas simples, porque isso vai se generalizando. Então, aí estar com alguém, conversar, passear, né, fazer uma caminhada, já não vai fazer mais sentido, né? Eu preciso de uma atividade radical, eu preciso ir pular lá de bungee jump para sentir o bem-estar, né? Porque o meu sistema, ele tá todo com uma resistência ali, que ele não tá sobrecarregado, né? Sobrecarregado. Então, exato. O que acontece? Quando você diminui os seus receptores, por conta do excesso que você colocou ali de substância, você vai querer buscar mais para dar o mesmo efeito. Só que quando você busca mais, você vai diminuir essa atividade do seu córtex pré-frontal, porque ele vai estar inundado de dopamina, ele não vai dar conta. Ele vai ficar diminuído. Você não vai conseguir pensar sobre aquilo. E repetir aquela experiência de bem-estar da mesma forma. Não vai. Isso não vai. Isso vai diminuir o controle dos seus impulsos. E aí você vai querer buscar mais substância para poder sentir prazer de novo. E aí, com mais substância, menos receptores, mais busca de droga, menos droga, mais droga, menos sensível fica seu córtex pré-frontal e seus impulsos. E aí a gente tem um ciclo do vício, né? E da compulsão e dos excessos. E nisso vai se perdendo cada vez mais a capacidade de discernimento, né? Que aí você vê lá, por que o usuário de droga vai lá e espanca o pai, a mãe, mata, bate para pegar dinheiro para usar droga, né? Porque a capacidade de raciocínio vai se perdendo. Isso. E é isso que a gente tem visto tanto, né? Exatamente. Então, por conta desse atrofiar desses receptores que vão acabar interferindo no funcionamento do seu córtex pré-frontal, que vai acabar interferindo no seu controle de impulsos, de raciocínio, de lógica. E você pode perceber isso, porque você vai lá, você bebe, você enche a cara, aí você vai fazer o quê? Você vai comer também, né? Vamos comer. Então, agora já que eu enchi a cara, então agora eu vou comer, vou comer um lanchão e não sei o quê. No dia seguinte você acorda e fala, nossa, mal-estar, né?
Porque você foi cometendo excessos, porque a sua capacidade de raciocínio ali, de controle dos impulsos, está prejudicada por conta desses excessos que você mesmo criou ao aumentar as substâncias e essa procura aí, né, de satisfação. E por que que a gente procura, né, esses estímulos? Por que que a gente quer aumentar isso? Por que que a gente procura os excessos? Porque a gente quer se livrar da dor ou do tédio. Porque é muito difícil ficar em tédio, Sim. né? E aí a gente perdeu essa capacidade. Suportar aquele marasmo, né? Suportar apenas contemplar uma paisagem. Quem contempla uma paisagem sem pegar o celular e ficar recebendo estímulos ali, né, de prazer no seu cérebro olhando para o celular, né? A gente não faz mais isso, a gente não deita mais para ver o formato das nuvenzinhas, a gente está o tempo todo se estimulando, né, nesse sistema de recompensa que vai deixando a gente cada vez mais capenga. Então, até porque a cor da sua imagem real não é a mesma cor da tela do Instagram. Sim. Com os filtros. Aí Exato. você vai lá procurar na paisagem aquela nuance, aquela intensidade de cores que você vê aqui, aquela beleza. E não é diferente. Né? E isso para tudo. Você acaba não vendo, por exemplo, a beleza das cores do contato com a sua parceria, porque nas redes sociais te vendem uma parceria perfeita, maravilhosa, montada ali em estúdio, em laboratório, que não vai acontecer. Né? A gente vai perdendo essa tolerância, né? Eu adoro quando as pessoas postam aquelas fotos de ângulo, sabe? Olha como essa foto fica maravilhosa, mas olha o ângulo, é o ângulo, porque olha a realidade como que é, né? A realidade é totalmente diferente. Então, isso vai sensibilizando novamente o nosso sistema. Como que você faz para você não cometer excessos? É você se sensibilizar de novo, retirando esses excessos. Entenderam? E saindo do automatismo. Isso. Entenderam? Então, assim, quem está aí, né, conta pra gente se está compreendendo, porque a pergunta sempre é essa: qual é a solução? Né? A solução é o verdadeiro detox, né? Detox de rede social, detox de lanche turbinado, né? Detox de todo esse excesso de estímulo, esse excesso de anestesia, né? Porque pergunta para sua avó quanto tempo durava uma garrafa de gin, né? Porque gin é uma bebida do tempo da avó. Pergunta pra avó quanto tempo durava uma garrafa de gin. Hoje uma garrafa de gin dura uma balada. Antes uma garrafa de gin durava um ano, né? Então a gente tem que fazer esse detox para que a gente possa voltar a sentir prazer. Ter essa pulsação. Se a gente fica só no excesso, como a gente está agora, a gente vai esgarçando tudo, vai estourando tudo. Exato, então assim, é isso mesmo. E quando você você percebeu que você está no excesso, você conseguiu dizer não para o excesso, perceba isso, reconheça isso, fala, nossa, olha que maravilhoso, consegui falar não para isso, mesmo que seja um momento, um dia, sabe? Você vai ativando novamente a sua sensibilidade. Olha, não consegui no outro momento, mas agora eu consegui. Eu consegui não turbinar meu lanche, eu consegui não comer aquele chocolate a mais, né? Eu consegui dizer. Quando você vai dizendo não para os excessos, vá reconhecendo isso, para que você também vá reorganizando aí o seu sistema de recompensa e sensibilizando ele, vendo que você consegue fazer diferente. Exato. E aí, bom, a gente espera que vocês estejam entendendo, né? Hoje vamos cumprir aí os 20 minutinhos de live. O comentário da Lu, chocolate charge para mim dura alguns segundos. Exato. E aí, Lu, uma coisa legal, primeiro é perceber se um chocolatinho charge acontece uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, ou uma vez por dia, ou 2 vezes por dia. Porque se tiver nessa frequência, ele já não tem sentido nenhum, né? Primeira coisa. E a segunda e mais importante, a gente sente o chocolate, não é no estômago, é na boca. Então a gente tem que comer devagar e nos sensibilizar para aquilo que a gente está fazendo, para que faça sentido, nos dê a sensação de prazer e a gente se convide a comer o charge de novo só na outra semana. Porque esse um chargezinho vai virar uma puta de uma sensação gostosa. Né? Diferente de eu comer 2 vezes por dia o charge, eu como rápido de forma compulsiva, não sinto, não me preencho, não tenho prazer. E aí não faz sentido. E eu preciso também ter outras fontes de prazer para não sobrecarregar uma.
né? Então, não ser só o charge, mas ter a fonte de prazer, por exemplo, da atividade física, que a gente tem um esforço para ter, né, o prazer e tantas outras coisas nesse sentido. Não é isso lá? Exatamente. É isso aí. Então pensa aí quais são seus excessos, né? Os excessos, eles mudam de pessoa para pessoa, né? Os nossos vícios, os nossos hábitos mudam. Então, identifique aí qual que é o seu excesso, como é que você pode começar a se dessensibilizar disso, né? A fazer o diferente. Isso, e se pergunte também se os excessos que você anda cometendo, eles realmente te beneficiam, né? Batata extra, refrigerante extra, realmente beneficia? Eu realmente preciso tomar meio litro de refrigerante junto com o meu sanduíche? Ou eu posso só tomar 350 e isso ser muito melhor? Então, quais são os excessos? E os excessos, será que eles realmente te beneficiam? Fazer uma reflexão sobre isso. Nossa ideia sempre é trazer reflexões para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, mandem recadinhos para nós lá, né, Lá? Isso aí. Estamos aqui. Isso. E aí, compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham que pode se beneficiar. Mandem sugestões de temas para nós e nos vemos na próxima quinta, na nossa live. Um prazer enorme estar com vocês aí. Fiquem com o meu calorosíssimo abraço. Bom restinho de semana. Bom final de semana. Beijo, pessoal. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, Até, tchau. tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @Entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!